Tudo bem, Humberto? Tudo bem, graças a Deus. Onde você está, Humberto? Que Você cidade, que fala- lugar? Aqui na cidade de Batatais, São Paulo, aqui Você onde está eu na sua estou. casa? Não, aqui eu estou, no caso, estou na instituição da Comarese. E o que é essa instituição? Essa instituição é o seguinte: eu sou de São Paulo, mas eu vim para cá em 2000 e... Primeiro, vamos falar de agora, mais recente. Eu vim em 2024, em novembro, faz um ano que eu vim para cá para um tratamento. Então, eu estou aqui e aí continuei na cidade, estou trabalhando aqui. Eu tenho uma relação aqui que eu venho aqui, então eu pedi para vir fazer aqui, entendeu? Onde você nasceu? De onde você é originalmente? Eu sou de São Paulo, capital mesmo. Sou ali da região de Itaquera, da Zona Aham. Leste. E quanto E a vida inteira lá. vida inteira lá, até ano passado? É, assim, em alguns momentos eu fui para o Paraná, moramos lá, minha família, depois eu mesmo como solteiro, e é isso. Agora aqui em Batatais, E quantos anos você tem? 45. 45. Então, me conta um pouquinho, Humberto. O que eu vi no seu feed do Instagram é que você fala muito sobre, né, a luta contra a dependência química. Então, hoje, claro que a gente vai chegar aí, mas eu queria que você me contasse um pouco sobre a sua vida. Atualmente, você faz o quê? Você falou que ia trabalhar até às 6. O que que você faz? Ó, então, eu estou aqui, no momento, então, estou trabalhando em construção civil. Legal. E me conta um pouco, assim, como que foi até você chegar em Batatais? O que aconteceu na sua vida? Como é que era a sua família de origem? O que aconteceu para você ter se tornado um dependente químico? Como é que foi isso? Aí é que tá, né? É o grande problema é esse. Eu estou 20 anos, mais ou menos, que eu comecei, vou falar assim, que eu entrei, né, com a dependência química e alcoólica. Então eu tinha 25 anos, mais ou menos, e 24, 25. Hoje eu estou com 45, faz um ano que eu estou fora. Até hoje é uma luta para entender o que deu errado, vou dizer assim, né? O que realmente aconteceu. Então, por isso exige muito o meu autoconhecimento. E é a busca que eu faço até o dia de hoje. Não houve um fato assim para ter desencadeado. Porque 25 anos não é uma idade, você não era novo, jovem, né? Você já era um adulto, né? É, sim, sim. Então, é isso que é o ponto-chave, né? Eu já estava já numa formação, mas, no entanto, que você falou da minha família. Família toda estruturada, pai, mãe, irmãos mais velhos. Minha família é grande, tenho 7 irmãos. Nenhum deles tem problema com bebida, nenhum deles tem e nem teve, né, problema com drogas. Então, começou tudo isso. Então, foi uma coisa que pegou eu muito e abalou, e muito, assim, e eu me perdi. O que tudo começa com diversão, com aquela euforia, para adrenalina, depois muda. Depois começa a vir os prejuízos, começa a vir o sofrimento, começa a vir a degradação mesmo, que é a parte do abuso mesmo da substância. E quando está somente no uso recreativo, está sendo funcional, ninguém nota, né? Eu mesmo demorou um tempo para eu entrar nessa degradação, mas depois começou. Então começa a fazer aquela busca para entender, começa a voltar do início. Mas isso é muito difícil fazer dentro desse processo, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muita perdas, é muita a coisa que acontece que aí fica difícil no tempo e precisa de um amadurecimento dentro disso. E hoje, se for falar então o que deu errado nisso, eu acho que o meu eu mesmo, entendeu? Como que eu lidava com meus problemas, como que no momento que eu tive que encarar a vida, que foi bem na época que meu pai ficou doente e ele era o provedor da casa. Eu era o único homem que tinha no momento, os irmãos eram todos casados. Então eu senti um pouco aquela responsabilidade, tomei passos e ficou sufocante, eu não conseguia, porque eu não tinha ainda um emprego, uma profissão. E aí foi que eu comecei a espairecer, e eu já bebia muito, mas eu não. Eu comecei a ver esse escape. Quando eu fui ver, foi tomando conta de mim. E aí pega uma substância foi a cocaína, que vicia e é muito forte, desorganiza tudo, e eu me vi um dia perdido já dentro disso. E aí toda aquela cobrança de família, né? Entre aspas, não que a família cobrava, mas eu manter aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vinha trazendo, né? As Uhum. expectativas que eu criei eu mesmo em cima de mim, entendeu? Então, hoje eu vejo isso. Humberto, você se expressa muito bem. Você terminou a escola? Você chegou a fazer faculdade, alguma coisa assim? Não, a faculdade eu nunca iniciei, nunca fiz, na verdade, nunca pensei até em fazer. Tinha outros objetivos. Quando veio essa drogadição e a bebida, então aí que eu parei até o meu ensino médio. Aí retornei depois no EJA já.
Ai, que E bom. terminei, mas eu sempre fui de ler bastante, eu fui de pesquisar muito, né? Então, assim, é um pouco por isso que eu tenho. E acho que isso me ajudou até mesmo nessa fase minha aí. Entendi. E como é que era a sua vida, assim, com 20 e poucos anos, antes desse adoecimento do seu pai, que você hoje acha que foi o gatilho, né, para essa dependência? Como é Não que a era? doença não a doença do meu pai em si, mas aquele momento que assim, agora é com você. Se segura a bronquia, eu não conseguia segurar. Não por causa do adoecimento do meu Entendi, pai, mas no momento entendi. da minha vida que eu tinha que tomar uma decisão. Era super tranquilo, que nem eu falei, uma família super estruturada, com bons pais, entendeu? Meu pai sempre muito aquela pessoa de liderança, de tomar conta de tudo, de prover tudo. E eu fui crescendo nisso. Também somos cristãos, né? Toda a família é cristã, então com os padrões ali. Nunca tinha tido nada que pudesse acontecer. Quando aconteceu, aconteceu tudo de uma vez. Caramba, Humberto, até lá, até então você não tinha nenhuma questão, assim, com álcool, drogas, era tudo Não, a questão álcool, droga, controlado. não. A questão com álcool, droga, não. Eu bebia, já fazia consumo de bebida. Na época, assim, eu vou até falar cerveja só, que é o que eu gosto até o dia de hoje. Eu não deixei de gostar, não é porque eu parei. E eu só bebia cerveja, saía com meus primos, com os amigos nossos mais próximos. Nenhum deles tem problema até o dia de hoje, graças a Deus. Nenhum deles também foram para o caminho que eu fui. Primo meu que está lá na Bahia hoje está muito bem, graças a Deus, um grande amigo meu. E assim, eu só que me perdi nisso. Entendi. E aí, com 25 você começa a entrar nisso, e aí foi um caminho, assim, de 20 anos quase, é isso? É, 20 anos, exatamente 20 anos, de 2025, é, 2024, né, que eu parei em 2024, então foram 19 anos aí de drogadição. Ô, Humberto, e aí, assim, dos 25 aos 44, assim, você chegou a constituir família, você casou, você teve filho, você conseguiu trabalhar enquanto você estava na dependência? Como é que era a sua rotina? Então, é sempre altos e baixos, né? Quanto à família, eu nunca constituí família. Eu nunca nunca consegui fazer isso mesmo pela minha situação mesmo. E quando falo em família, eu venho acompanhando aquela situação. Eu sou muito, eu vou dizer conservador, mas não é bem isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Então eu via que eu não tinha condições de ter uma família. Eu sempre quis ser pai, sou louco por pai, tenho para ser pai, eu nem sei mais contar, nem lembro quantos sobrinhos mais. Eu tenho e é os amor da minha vida. Então eu sou tio deles, é tiozão. E assim, mas eu sempre pesei muito, é muita responsabilidade para eu assumir, ter um casamento, ou até ter um filho que apareceu oportunidades fora de ter um matrimônio, e depois como que vai ser? O que que eu posso oferecer para o meu filho? Eu entendo a grande responsabilidade que é isso. Então eu nunca parti por isso. E na verdade, nos meus 24 ou 25 anos até o dia de hoje, eu sempre foquei na minha recuperação. Eu sempre fui ali de lutar contra isso, entendeu? Então eu ficava por muito tempo aí jogado, até dormir na rua e tudo, mas na verdade, e as pessoas até olham, mano, o cara não quer nada com nada, mas na verdade é por causa que é muito difícil mesmo quando tá nesse grau assim. Mas na verdade, a minha luta sempre foi eu conseguir retomar a minha vida e parar com o uso abusivo de álcool e drogas. Caramba, você é muito consciente, né? E estava te destruindo, e você teve a consciência de falar, cara, primeiro eu preciso me estabelecer para conseguir pensar, né, em casar, ter filho, enfim, isso é muita consciência dentro de uma pessoa que está, né, numa situação de muita vulnerabilidade, né? É verdade, né? Mas isso vai muito da minha criação, dos ensinamentos que eu recebi, entendeu? Então eu não banalizava esse tipo de coisa. Eu entendo o casamento como algo sério, né? Então eu mantive isso, né? Eu não perdi meus valores, graças a Deus, meus princípios, meus valores eu nunca perdi. Eu fiz muita coisa errada, mas devido ao uso. Mas eu mesmo sempre prezo por eles e eu estou resgatando, né? Que bom. Você chegou a morar na rua, você falou? Passou alguns dias? Passei vários dias na rua. Toda vez que eu me descontrolava com dinheiro, que eu estava em condições, não tinha trabalho e algo assim, então muitas vezes eu ficava na rua e a família tinha que entrar no auxílio. Aí ela vinha, me ajudava, mas eu acabava me dispersando de novo e ficava por várias vezes, eu ficava ou internação ou rua. Ah, então você já foi internado várias vezes. Eu tenho 8 internações. Só aqui nessa instituição, que é onde foi a minha virada de chave, foi a minha retomada mesmo, eu tenho duas. Então eu vim para cá em 2023 primeiro, e depois eu voltei em 2024, que foi definitivo.
E por que você acha que foi definitivo, depois de tantas tentativas? Então aí é a pergunta que todo mundo fala, né? Eu não estou dizendo que eu sarei, que eu estou bem, que eu não vou voltar ao uso, mas na verdade, para quem é mesmo, só que vai conseguir entender isso. Depois de 20 anos, por várias situações, por vários momentos da minha vida, por uma que chama de contemplação e tudo isso, juntando todas as ideias que eu tenho sobre recuperação, sobre a dependência, sobre o estudo que eu tenho sobre dependência, eu entendo que eu estou num grau de decisão muito bom, entendeu? Então, assim, eu consegui ficar um ano limpo. Então, só depende de mim agora. Então, dizer que, não, mas é muito. É pensar do modo derrotista, né? Porque, na verdade, eu tenho 20 anos para entender o que aconteceu. Eu sei tudo o que aconteceu para me cair. Então agora eu tenho que retomar de uma maneira que eu não cometa os mesmos erros, né? Em algumas, em clínica, em jargões aqui tem, fala de a gente não cometer os mesmos erros esperando resultados diferentes. Então é isso que eu mantenho comigo, né? Então eu sei exatamente o que aconteceu. E na dúvida eu não faço, na dúvida eu evito, entendeu? Eu não pago para ver mais. Uhum. É a primeira vez, é o maior período em que você está limpo, desde a É, sua primeira internação? porque assim, eu fiquei em 2018 internado, fiquei 6 meses direto, depois fiquei mais 9 meses na rua. Então foi 1 ano e 4 meses limpo. A internação aqui, primeiro que ela já é totalmente de outra forma. Lá, por exemplo, na outra internação, não estou falando mal, isso também agregou, é rígido, bem regras e regras, embora aqui tenha as regras, aqui lá não tinha autonomia, entendeu? Então você fazia com os outros mandando e tudo. Quando eu saí de 6 meses da clínica, que eu não via nem o portão da rua, eu saí todo embarulhado, eu saí com um monte de coisa, questões minhas que eu fazia com medo de eu continuar mais, minha família apoiou por mais 6 meses. Então eu fiquei nessa luta. Então, ainda fiquei 9 meses, mas eu ficava dentro de casa, eu não saí para a vida, assim, para encarar. Então, fiquei 1 ano e 4 meses. Aqui eu estou há 1 ano e eu fiquei 2 meses mais ou menos de internação, 2 meses e meio. Depois eu fiz parte da equipe, trabalhei aqui, registrado tudo como sócio-educador. Eu preferi sair porque eu achei que não era o momento meu ainda, embora é maravilhosa a equipe e tudo, não era o momento que eu estava me vendo muito nos outros acolhidos aqui, né? Desculpa que tem um monte de mosquinho. Imagina, fica tranquilo. Aí eu vivia muito, então eu estava praticamente sofrendo. Então eu falei, não, eu vou sair um pouco para me engolhar de fora e aí eu volto em outra situação, não falando exatamente para Comareve, mas para a independência, né? E então esse é o tempo maior. Eu fiquei 2 meses e meio, tenho a liberdade de sair para fazer as demandas pessoais. Tive isso, né, no caso. Tinha celular, coisa que em outras clínicas é proibido você ter. Então você consegue ter o contato de fora. Então você tem as coisas na mão para você saber usar. Então eu Entendi. consegui fazer isso. Só uma coisa que eu queria responder que você falou para mim que o que muda agora. Então assim, né? Eu vejo o querer mesmo, né? Vai muito de a gente querer, entendeu? Não achar desculpa para poder voltar ao uso, não achar que pode um pouco mais. Na verdade, quando a gente não quer mais, eu não quero mais mesmo uma coisa, eu não faço aquilo e pronto, entendeu? Então, mesmo eu sendo privado de algumas coisas que eu gostava, por exemplo, um rolezinho com os camaradas à noite, um barzinho legal, entendeu? Eu sei que eu não posso, então aquilo ali eu não posso fazer mais. E eu acho outras maneiras na minha vida de eu então ter a felicidade, digamos assim, entendeu? E Então, quais é são isso que essas mudou. outras maneiras? O que tem te trazido felicidade hoje? Desde que eu não entrei aqui na Comarev e eu vim trabalhando, é ser grato. Quando eu cheguei aqui, eu tinha um teto, eu tinha uma cama, eu tinha tudo, tinha comida e eu não precisava até não fazer nada. Então eu comecei a agradecer e ser grato e viver de acordo com essa gratidão, passo a passo com as coisas que eu vou conquistando. Então hoje eu tenho 1 ano limpo. É 1 ano que eu não preciso ter medo de dormir na rua, de sofrer a tentativa de homicídio que aconteceu 2 vezes. É algumas coisas assim que tudo isso muda. Então, a maneira de olhar é diferente hoje. Então, eu sou feliz hoje porque eu não preciso esperar mais nada acontecer de bom na minha vida. Porque tudo que aquilo que eu tenho recebido hoje já é demais, já é extraordinário. Então, eu não preciso mais agora ficar, eu vou ser feliz quando eu conseguir isso, quando eu. Não, eu tenho certeza que isso é um problema que eu tenho. Eu estou bem, aceito que eu sou um dependente químico e alcoólico e alcoolista. Então, eu sabendo disso, agora eu quero ser feliz agora. Não preciso esperar, porque eu não tenho mais o que esperar, por causa que eu vou ser sempre um adicto ou um dependente químico e um alcoolista. Então, eu vivo agora e vivo bem. Graças a Deus, eu estou muito bem. Que bom, Humberto. Quando você estava em São Paulo e quando você ia para ir para uma clínica e você falava que você voltava para casa, era para que casa que você voltava da sua mãe?
Um tempo que ela estava ainda viva, sim, da minha mãe. Depois ela faleceu, eu fui morar em pensão, em alguns lugares assim. Esses lugares favoreciam a sua volta ao consumo de droga? Sim, porque é que geralmente são pessoas que também estão em situação vulnerável, têm problemas também com droga e bebida, então ajuda, né? Não é que ela que me impõe, ninguém põe a Claro, droga na minha mão e anda assim, mas ela contribui muito desde que eu não esteja bem comigo mesmo, né? Se eu claro. estou mal, se eu estou com autoestima baixa, se eu estou frustrado, se eu estou alguma coisa, geralmente eu recorria, mas isso naquele outro processo. Então, nesse tempo aí, eu falo que o uso é algo que puxa muito, que é difícil lidar. Por isso que eu estou falando, eu não tenho nenhuma dessas reclamações, eu moro sozinho, eu moro bem, tá tudo tranquilo, meus vizinhos são super legais, não usam droga, não bebem. Eu tenho aqui os amigos que eu venho visitar aqui na Comaré, que é maravilhoso estar aqui. Eu tenho meus parentes de São Paulo estão super felizes comigo. Eu não tenho Ai, que motivo para não ser hoje infeliz. Eu não preciso ter um carro novo, não preciso ter nada disso. Hoje eu estou muito satisfeito com aquilo que eu tenho. claro. Então, você tem uma casa, você está aí me visitando hoje, porque você tem uma casinha aí. Eu aluguei aqui, eu estou trabalhando, estou esperando Ai, uma que vaga de bom. emprego para o ano que vem, definitivo. Mas eu estou vivendo aqui. Eu gosto muito de Batatais, gosto de estar perto da Comarese. E assim, tá dando certo, entendeu? Eu não tenho nada que me prenda em São Paulo. Como eu falei, não casei, não tenho filho. Mas os seus irmãos, você se dá bem com seus irmãos? Dou bem com todos eles. Você fala com eles? Como eles lidaram com essa questão da dependência? É complicado, né? Cada um reage do seu modo, né? Mas eu tenho certeza que todos eles sofreram. Cada um do seu jeito, uns brigando comigo, outros chorando por mim, outros chorando junto comigo, um me abraçando, outros não querendo ver mais, mas todos eles eu tenho certeza que sofreram comigo. E é E hoje, difícil, porque é uma coisa que eu não posso mudar, né? E assim, aí que cabe onde a gente não evitar a recaída. Aceitar aquilo que a gente não pode mais mudar. Eu não posso mudar isso. Mas infelizmente é algo que eu deixei lá, entendeu? É algo que eu deixei na memória deles, é algo que eu deixei que não vai mudar, entendeu? Eles vão passar por isso. E infelizmente eu tenho que dizer, eles que vão ter que aprender a lidar com isso, porque eu não posso mudar. e o que que você acha? Você acha que você atribui o sucesso dessa clínica aí no seu tratamento, a autonomia, a liberdade? Você acha que foi isso que fez a diferença? Foi fundamental isso também, né? Principalmente, né? Mas o acompanhamento e a abordagem que eles têm. Isso é um tratamento, como posso explicar, diferente de todas as clínicas que eu passei, é humano, humanizado, fala como que os termos técnicos eu sou horrível, eu não Não manjo. tem problema, imagina. Então é uma abordagem totalmente diferente, né? Com empatia. Se eles puderem, se ele for para dar um abraço, eles dão até um abraço aqui, entendeu? Não estou puxando sardinha para o lado deles, não. Mas a verdade é essa, é uma diferença. Tanto é que eu falei que eu voltei, eu recaí da outra internação, eu passei por mais 4 clínicas e eu saía de todas, porque eu sabia que aqui é o lugar que eu precisava voltar, entendeu? Mas tem muito assim, o dependente, um certo tempo dele, da experiência, da vivência dele, ele sabe muito bem aonde que ele tem que ir, entendeu? Ele sabe muito bem onde que ele vai encontrar aquilo que ele está precisando. Sério. Mas isso aí depende muito da vontade da pessoa, né? Por exemplo, que nem eu falei no início, é 20 anos lutando contra isso, não é tirando onda, é lutando para sair. Então, a Comaré foi a junção disso, da minha vontade, da minha experiência própria, com o tratamento deles, a experiência deles, entendeu? Quando a pessoa está no sistema prisional, ela sabe exatamente quando vai acabar. Aí minha questão é, por exemplo, você está numa clínica de reabilitação, você sabe quanto tempo, você sabia uma semana antes, falou, puta, da semana que vem eu vou ter alta, eu vou estar na rua. Ou como é que acontece essa alta? Não, é assim, tem uma equipe, né? A equipe, e eles vão conversando junto com a gente, né? Com todos acolhidos. Tem aqui o PAS, né? Eu agora não ficar doido comigo, é um programa singular, algo assim. Então, cada um tem os projetos, né? Então, vamos lá. O que que você quer, Amber? Se inserir no trabalho? Quer fazer algum curso? Reatar com a família? Então, tem várias coisas que a gente vai Entendi. fazendo. Tem um tempo, né? Aqui é de 3 meses a 6 meses, né? Então, no máximo 6 meses. Eu atingi esses objetivos, meu. Então, vamos conversando comigo e falo. Você quer estar preparado e tal? É uma coisa que entre. Não é assim, ó, você pode ir embora. Não é simples assim. É conversado
e ver a necessidade lentamente. de cada um. Entendi. E um primeiro momento, assim, em que você deu um passo além, que você, não sei, se você foi trabalhar, assim, qual foi a primeira vez que você subiu um degrau aí? Você lembra como é que foi? Causa ansiedade? Que causa? Causa emoção, causa orgulho, causa medo? Como é que é? O que que você sente, assim? Causa tudo isso que você falou e mais alguma outra coisa que eu não sei descrever, porque na verdade eu senti orgulho de mim mesmo, senti um contentamento muito grande, medo, e eu para ter medo é complicado, porque eu sou totalmente. Tudo foi. E, inclusive, foi justamente aqui. O primeiro que trabalhar foi aqui. Eu saí de como acolhido e já me integrei como sócio-educador, fazendo parte Uhum. aqui da equipe. Então, trabalhar com essas pessoas que estão me ajudando, para mim foi uma confusão muito grande, assim, mental, mas muito satisfatória e muito aprendizado. Hoje, até mesmo a minha saída daqui, sair daqui num momento que eu achei que era melhor para mim, foi assim de muito valor para mim observar de fora e ver, entendeu? Eu então assim para mim foi deu medo, deu tudo isso que você falou, mas também eu não consigo entender assim que eu não fiquei tipo comemorando uma vitória assim, tá vendo? Não sei, cara. Eu encarei de uma forma natural, mas entendendo que aquilo foi um passo muito grande dentro do meu processo de recuperação. Nossa, que legal. E como é que são os seus fins de semana hoje, assim? O que que você faz no fim de semana? Sábado eu limpo a, limpo a casa. Depois que eu faço tudo os olhos ligados, eu saio, eu pesquiso muito sobre dependência química, sobre tudo isso, né? Tento entender muitas coisas. Eu vou para a praça, passeio um pouco, tomo um sorvete, vou também para minha espiritualidade, né? Eu faço todo sábado, toda quarta-feira. Eu mantenho isso, né? Domingo eu fico mais em casa mesmo. Mas eu sempre saio, tomo um lanche. Minha rotina é essa. Você faz academia? Isso que eu ia te perguntar. Você faz Não, eu esporte? vou fazer. A partir do ano que vem é meu objetivo eu entrar. Tem algumas outras coisas que eu quero fazer, mas academia é o que eu pretendo logo na virada do ano. Tipo o quê? Que outras coisas você está Eu quero aprender pensando? inglês. Tem uma influenciadora aí na internet que ela ensina cantando inglês, né? Hum, Eu achei super interessante, muito gostoso, assim. Então eu quero aprender a fazer isso. Eu já queria entrar numa escola de inglês, mas eu vou fazer com ela isso e depois aí eu vejo, me direciono melhor. certo. E é verdade essa coisa de um dia de cada vez, para quem está nessa luta contra, todo dia é um dia, se pensa muito nisso o tempo inteiro. Como é que é a relação assim com quem está É, conseguindo vencer como você? Anitta, é muito interessante o que você fala, porque eu, na verdade, eu vejo muito. Eu tenho uma vivência de 20 anos, então eu vejo muito isso falar. Isso vem do NA, né? Um dia de cada vez, só por hoje. E é verdade mesmo, né? Você tem que ver só por hoje, né? Mas o só por hoje que eles falam não é aquela coisa de ficar preso assim, só esperar acabar o dia e ficar limpo, né? Você não põe muita expectativa no futuro, que a gente não tem controle sobre o futuro, né? Então, eu me programo, eu faço planos, tudo, mas eu sempre me preocupo com o dia de hoje. Porque hoje, o dia de hoje é o mais importante. Porque eu não sei como vai ser o dia de amanhã. Então, é nesse sentido, né? Eu vejo muito peso em cima disso, de algumas pessoas desinformadas, que falam, mas você vive só por hoje, parece assim, não vou fazer nada, porque não é isso, né? Mas a consciência nossa é o nosso dia a dia. Porque para mim, hoje é um dia, 24 horas, mas minha luta já foi de 5 em 5 minutos. Já foi até de menos que isso, entendeu? Então, e quando vai passando o tempo, é a chamada remissão, né? Que é os sintomas, da abstinência, da doença em si, elas vão reduzindo. Então não fica sufocante assim, entendeu? Não fica sufocante dessa forma. Vive de uma maneira tranquila, mas sem se você se preocupar, né? Aliás, deixar de se preocupar. É Sim. uma coisa que vem interna, né? É internalizada. Então, a partir desse momento, você começa a fazer as coisas porque essa é a nova maneira de viver mesmo. Não significa que eu não posso passar ali por causa que senão eu vou encontrar com fulano lá que eu bebia com ele. Não, você já sabe, é uma coisa que não faz mais sentido para mim. Então, é uma coisa que eu vivo dessa maneira agora. Então, não acaba não tendo tanto peso assim. E eu achei que nunca ia conseguir chegar a esse ponto. Eu não me Olha, enxergava dessa forma. que bom, Humberto. É a primeira vez que você dá entrevista para alguém?
Entrevista eu falo tudo isso que eu estou falando, mas um pouco em reuniões de NA, em reuniões de AA, em clínicas, ou então quando alguém pede um, Um um depoimento. compartilhamento, né? Então eu costumo falar, geralmente quem está no uso, eles não conseguem enxergar essa visão para frente, né? Então eu falo para eles tudo isso que um dia tudo passa. É como estar numa tempestade, você não enxerga nada na frente, mas quando a tempestade passa, você vê que está tudo ali. O sol está brilhando, está tudo ali na frente. Humberto, eu acho que seus irmãos, quando virem esse vídeo, essa entrevista, eles vão ficar bem orgulhosos de você, né? Espero que sim, né? Mas eu acho que sim, eles já estão, né? Eles falam, tá? Porque como é aquela coisa, né? Um adicto, um dependente químico, ele acaba com uma família praticamente inteira, né? Tem uma estatística, se eu não me engano, posso estar errado, que é de para um adicto ou então um dependente, né? Que adicto é num DNA que se fala, né? São 7 doentes. Então imagina quantas pessoas eu feri, né? E quando ele recupera, é 3 quarteirões. Porque eu dava trabalho para 3 quarteirão para mais mesmo. Dava muito trabalho, Humberto, muito. Meu Deus do céu, não quero nem lembrar. Do que você mais se arrepende? Mano, eu não gosto de muito tocar nesse assunto, mas eu me Uhum. arrependo do tratamento que eu dei para minha mãe, né? De maneira que, do que eu não fiz para ela, né? Que eu não fiz. Minha mãe, ela adoeceu e morreu, eu estando aí nessa vida de dependência, né? E ela sofreu muito por isso, né? A grande preocupação dela era me ver bem, né? E ela sabia, ela entendeu. No início é difícil a pessoa entender, mas depois ela entendeu. Ela mesmo falou para outras pessoas e para mim mesmo que ela via que eu queria parar, né? E ela, infelizmente, ficou doente, ficou de cama. Ela ficou numa doença que não foi diagnosticada certamente, mas de algum tipo dessas demências, né? Alzheimer, doença de Jones, alguma delas ela adquiriu. E ela não teve como, ela veio bem, né? Então, se é para se arrepender de uma coisa, eu me arrependo do sofrimento que eu trouxe para minha mãe. Entendi. E como você se vê daqui 20 anos? Achei muito meu corpo, eu fiz muito mal para minha saúde. Espero que eu esteja saudável, bem, com meus cognitivos ainda intacta, né? E já não está muito, não pode falar que está mais intacta. Ter construído esses 20 anos aí de uma história bem diferente, né? Eu quero estar principalmente como eu sou hoje, bem com meu Deus, com a consciência tranquila. Você falou de o cognitivo, você acha que teve, e mal que você causou ao seu corpo, você acha que esses 20 anos trouxeram perda cognitiva e comprometimento para a sua saúde? A perda cognitiva eu não posso afirmar, por causa que conforme a gente começa então a exercitar isso, eu consigo ver que está recuperando. Mas era muito difícil, raciocínio rápido, raciocínio lógico, algumas coisas assim. Eu vi que eu já, coisa que eu era muito, tinha muita facilidade quando eu era jovem, eu perdi. Mas eu vejo que agora, lendo bastante, fazendo algumas atividades, isso tem voltado, né? Então eu não sei se perdeu mesmo. Mas fisicamente, sim, eu tenho o corpo todo. Eu caí muitas vezes, então eu tenho as costas que tem algumas fissuras, algumas dores, né? Tem também Caramba. problemas estomacais, eu cheguei até expelir sangue, então assim, isso aí ficou, você não sara, né? Ai, sério, Humberto, mas ainda tem tempo pela frente para. Mas isso aí para mim é o menor dos problemas. É, sério, Eu não tenho preocupação nenhuma quanto a isso, não. Entendeu? Eu estou tranquilo. é. O que que você achou dessa entrevista? O que que você achou dessa conversa? O que que você sentiu? É que eu não sou um homem de poucas palavras. Eu não consigo. Na escola, a parte de resumo aí, eu fugia. Não, Sério? eu estava apreensivo por isso, né? Eu estava querendo entender o que ia falar sobre o assunto, mas eu imaginei que seria para esse lado da dependência química devido ao meu perfil. Eu, em Portugal, estou muito satisfeito, estou muito contente de ter partilhado isso com você. Sei que vai atingir outras pessoas. E, e eu nunca imaginava, como eu falei, eu nunca imaginava hoje eu estar tendo uma oportunidade como essa, entendeu? Então, eu não acreditava mais na vida, não acreditava mais em nada. Então, isso me enche mais ainda de esperança e de saber, né, de felicidade, de saber que eu estou fazendo o que é certo.